Olá, muito boa noite a todos e todes. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, a todos vocês que nos acompanham. Hoje estamos aqui reunidos para falar de um assunto muito especial. No final do ano passado, dentre tantos outros murais que a gente pintou no Centro Histórico de Porto Alegre, este, em especial, me enche de orgulho e de esperança. É o mural Aurora Negra, uma homenagem de mais de 600 metros quadrados para valorizar a cultura negra. Já vocês vão saber tudo sobre ele. Mas agora eu queria explicar um pouco mais como tudo vai acontecer. De hoje até quinta-feira, vamos conversar com os artistas que junto tornaram esse sonho uma realidade. Serão bate-papos informais, de aproximadamente 1 hora, contando um pouco dos bastidores da execução dessa grande homenagem. A realização desse projeto é da Pollen, Arte e Movimento, e a curadoria é assinada por mim, Vinícius Amorim. Para quem não me conhece, sou gestor, produtor cultural e trabalho com curadoria de artistas visuais. Comecei a desenvolver projetos com foco nas artes visuais em 2014, sou curador e produtor executivo do projeto canadense Art Battle, a maior competição de pintura ao vivo do mundo, e atualmente também estou à frente da Pollen, Arte e Movimento, um ecossistema que atua na concepção, na curadoria, na produção e na elaboração de projetos do universo cultural e leis de incentivo à cultura. A Pollen é idealizadora do Festival Arte Salva, que vem ressignificando a paisagem urbana de Porto Alegre através de grandes murais pintados em laterais de prédio. Na nossa última edição, a gente pintou 4 grandes murais no Centro Histórico e revitalizou a fachada da Casa de Acolhimento Mulheres Mirabal, uma casa de acolhimento para mulheres que sofrem de violência doméstica. Quem quiser conhecer mais esse projeto, pode acessar o www.festivalartesalva.com.br ou no nosso Instagram, Arte Salva Festival. Também o MAPA, a Mostra de Arte Aberta de Porto Alegre, é um projeto da Pollen, uma iniciativa que reúne 40 fotógrafos e transforma Porto Alegre numa galeria de arte a céu aberto, expondo obras em painéis gigantes espalhados por toda a cidade, democratizando o acesso e trabalhando na formação de público nas artes visuais. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse projeto também, vocês podem acessar www.mapa.art ou no Instagram, @mapa.art. Se vocês quiserem ficar conectado com a gente, também podem nos seguir em @arte.pollen ou amorim.vinicius. Uma grande operação foi montada para realizar a pintura do mural Aurora Negra. E agora eu vou trazer algumas informações bem importantes para mostrar a grandiosidade desse projeto. Para pintar as 2 empenas, que juntas somam mais de 600 metros quadrados, foram aplicados mais de 280 litros de tintas e vernizes, mais de 100 latas de spray, foram quase 30 dias de pintura, envolvendo 35 profissionais no projeto, entre artistas, assistentes, produtores, técnicos, engenheiros, seguranças, entre outros. O mural Aurora Negra foi elaborado em 4 partes, de forma colaborativa, trazendo um pouco da história e do traço de cada um dos artistas envolvidos. Brasiliano, Felipe Reis, Negrito e Aguji, que está hoje aqui com a gente. Os 4 foram responsáveis pela criação do mural Aurora Negra, que desde dezembro do ano passado é um espaço de valorização da cultura negra no centro histórico da capital gaúcha, um marco. Esses bate-papos de hoje com os artistas, eles têm o apoio do Ateliê Livre e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O Ateliê Livre Chico Stockinger é um espaço que o município de Porto Alegre, através da sua Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, e por meio da coordenação das artes visuais, oferece para o público o produzir e pensar artes visuais. Ele foi fundado em 1961, após o artista Iberê Camargo afirmar que Porto Alegre se vivia um marasmo cultural. O Chico Stockinger foi o primeiro diretor do Ateliê Livre e quem, de fato, estruturou os cursos e a forma de trabalho. Inúmeros artistas plásticos e visuais se formaram ou passaram pelo Ateliê Livre, que é um legado de mais de 60 anos
que nos enche de orgulho. Se vocês quiserem saber mais sobre os cursos e a programação oferecida, vocês podem acessar o blog atelierlivre.wordpress.com, no Instagram, @livrepoa, no Facebook, Atelier-Livre, e no YouTube, nesse canal, Atelier Livre Chico Stockinger. Sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado. Hoje eu recebo a Guji. Ei, Guji. Bem-vinda. Olá, tudo bom? Boa noite. Então, gente, eu vou apresentar a Guji. Para quem não conhece, ela é grafiteira, artista visual, bacharel em artes visuais pelo Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Propõe com suas criações uma estética relacional, onde o contato e a interação com suas obras se traduzem em uma ativação de sensibilidade coletiva. Quem quiser entrar nesse bate-papo com a gente, pode interagir através do chat. Vocês fazem suas perguntas por ali, que no final dessa conversa a gente vai responder algumas delas, tá bom? Agora, eu deixo o espaço para a Guji e muito bem-vinda, muito obrigado por topar aí esse bate-papo. Obrigada. Eu fico muito feliz de participar desse ateliê, de falar um pouquinho desse processo, de trazer um pouco de como foi a construção da narrativa. Quem sabe a gente pode inspirar outras pessoas e outras pessoas também entenderem um pouco do processo, né, do nosso trabalho. Bom, aí tá a minha bio, né? Acho que pode passar, falou um pouquinho já por cima, né? O Vini. E muito obrigada, né, pelo convite. Na verdade, todo mundo está participando dessa série. Eu acho que é bem especial mesmo. Vamos ver um pouco do vídeo agora do Manifesto da Aurora Negra. Em nossas consciências negras não existe margens, porque somos o centro de nossas histórias. Histórias de afeto, orgulho, luta e preservação. Sentimentos concentrados em um beijo sensível em nossas crianças. Utopias de afrofuturos com os nossos pequenos reis e rainhas. Máscaras desnudam a face e abrem portais para outros tempos. Gratidão pelas linhagens que nos trouxeram até aqui, conduzindo nossas mentes às nuvens, sentindo nossos pés no chão, observando um novo dia, uma nova aurora, a Aurora Negra. É tão especial, gente. Fico tão feliz com esse trabalho. Aí tá um pouco do manifesto, né? Eu acho que, bom, a gente só falar um pouco assim, né, do que ele me atravessa, eu acho bem importante, porque quando a gente reuniu assim, acho que em novembro do ano passado, depois de tantas coisas que aconteceram durante a pandemia, enfim, eu acho que os processos, a caminhada de cada um, né? Esse manifesto ele veio como uma oração mesmo, eu falo, né? Porque o Braz ele escreveu, né, a partir das ideias que a gente trocou, né, nós todos, né, os 4 artistas, e as intenções, né? Porque o mural, uma empena, tem uma dimensão não só do tamanho, mas o alcance, assim, das pessoas, né? E ele está ali no meio, né, do Centro Histórico de Porto Alegre, me corrija, Vinícius, se eu estiver errada, mas pelo que eu entendi, é isso, né? E é um lugar também muito especial para a cultura e as pessoas também que transitam ali, vários trabalhadores, né? Tem esse centro comercial, então eu acho que esse envolvimento, assim, com as pessoas é bem importante e ter essa troca, né? Ter esse respaldo, esse cuidado, assim, de entregar algo para a cidade, né? Ainda com 2 artistas que não são de Porto Alegre, né? Na verdade, o Brasa também é de Santa Maria, então 3. Mas
fica ali essa intenção mesmo, essa intenção. Eu acho que a Aurora Negra era uma vontade que a gente falou com muitas pessoas, assim, né? E, enfim, eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre o manifesto. Essa sou eu. Pode passar, Vini. Essa sou eu com as minhas filhas, um autorretrato. Pode passar. E aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o meu processo criativo, né? Que eu abordo todas as partes, assim, todas as esferas da minha vida, né? Eu sou uma mulher negra, mãe, sou jovem, brasileira, artista. E aí vocês podem ver um pouco do processo, né? Ali em cima é uma performance que eu fiz foi no... Ai, gente, deu um branco. Foi no Museu Cruz e Souza, no Palácio. Foi na Bienal Brasil Black. E essa performance, eu costurei todas as questões que me atravessam, assim, como pessoa. E tem a coisa de ser uma pessoa que busca muito conhecimento, né? Então, eu tenho meus livros, ali tinha meus sprays, que é o que eu mais gosto de usar no meu trabalho, no meu processo. Minha máscara também, que eu não posso trabalhar sem. A tinta, as roupas, né? Com seus símbolos e tudo. E a minha filha, Cássia, que acho que na época estava com menos de 1 ano, assim. E eu fui carregando tudo que eu conseguia, e as coisas iam caindo e tal, e eu fiquei nessa performance no loop eterno até uns 30 minutos, assim, muitas pessoas ficaram emocionadas, mas é isso, assim, eu acho que essa performance e um pouco dessas imagens ilustram bem como que eu trabalho, né? O meu trabalho é super rápido, eu sou bem... eu faço muitas coisas antes, assim, eu preparo bastante, eu delego as coisas, assim, quando tem assistente e tudo, eu deixo tudo bem organizado, porque eu tenho que voltar para casa para essas princesinhas aí, a Lia e a Cássia. E também tem isso, né, desses processos também, por exemplo, de estar amamentando ali dentro de uma plataforma tesoura, e, enfim, contratar pessoas para estar em volta e tudo mais, e essa agilidade... Depois vocês vão entender um pouco mais vendo as etapas do processo. Mas queria começar falando um pouco sobre isso, porque isso gerou muito a minha forma de pensar como artista e a minha forma de criar e a forma como eu me coloco no mundo também. Porque a partir do momento que eu fui mãe, eu comecei a entender... a participação das outras pessoas na minha vida e na vida delas e as responsabilidades dessa convivência social. Então, como artista, eu vejo muito... É a minha luta, assim, né? A coisa de ser uma mulher negra, eu achava que já era importante só estar existindo, né? Resistindo, como muitas pessoas falam. Mas a maternidade me amplificou essa coisa de pensar a sociedade, de pensar a arte como uma ferramenta assim, de ativação de sensibilidade, troca e pensar a convivência social. Pode passar. Aí eu vou mostrar um pouco dos trabalhos, as linguagens que eu trabalho, né? Os murais, pode passar. Esse daí, ele é um díptico. Ele tem uma outra parte, isso. Ela tem essa outra parte, né? Eu fiz ela... O negócio que eu queria pensar com vocês é sobre a narrativa, é que eu penso sempre as coisas de uma forma muito ampla. Os meus murais, eles nunca são só a pintura, assim, né? Como vocês podem ver aí, é o IFSC, e eu adaptei nesse espaço, né, que tinham essas duas laterais, assim, e a proposta ali, nesse lugar onde eu estudei, onde tem toda uma história pessoal, um lugar também de pensar essa convivência, onde eu estive ali estudando durante o ensino médio todo, fiz o técnico ali, e era uma das únicas meninas ali dentro da sala, né? Era eu mais uma, a minha turma. E o restante todo meninos, e a maioria dos professores homens, então é um lugar muito masculino.
Assim como no grafite também até então, agora eu já não sei tanto, mas enfim, ainda é uma questão. Mas o IFSC tem isso, assim, muito presente. Então, eu pensei em trazer, de uma certa forma, um respiro e uma conexão, assim, com o desejo, né, daquilo que as pessoas têm quando estão estudando ali, né? O IFSC, o Instituto Federal, ele é um lugar que a pessoa tem que escolher estar ali, né? Tem que fazer a prova, tem que, enfim, tem 1 milhão de coisas que para se manter lá, né? Então, quando a gente tem consciência, né, das nossas escolhas, do que a gente está fazendo, eu acho que essas memórias, elas vêm já desde antes, por isso eu trouxe essa menina brincando ali, né, desses desejos já, dessa conexão, de tipo, poxa, de onde vem essa facilidade, né? Depois tem uma foto minha que vou mostrar para vocês, eu pequenininha, com meus quadrinhos, com meu pai, e é um pouco isso, assim, né? As coisas não começam do nada. Então, eu trouxe um pouco dessa história, dessa narrativa, essa construção toda, junto com essa mulher, olhando ali para o horizonte. E eu gosto muito de pensar, né? Até a Aurora Negra, depois eu vou falar mais sobre isso. Eu vivia ligando para o Vini, falando, Vini, me explica melhor como que é o lugar, assim, eu preciso de fotos, quero entender. Ele, é uma praça e tudo. E então eu me conecto muito não só com a parede, né? Mas como vai estar disposto o lugar com as pessoas que vão se relacionar com essa parede, né? E então eu acho que tudo isso faz parte dessa construção de narrativa. Pode passar, Vini. Aqui eu participei do Salão de Arte de Navegantes e eu passei, né, com 2 retratos das minhas filhas, né, era a respeito sobre era sobre um poema que eles nos mandaram, né, no edital. E eu achei interessante falar sobre o olhar, falar sobre a curiosidade, né. Essa é a minha filha Lia, e essa está numa avenida, assim, né? Esse lugar também é muito interessante, porque é a distribuidora de alimentos para as escolas e tudo, do município inteiro. E de certa forma, né, eu vendo ali a luta do pessoal do salão de artes e o pessoal da cultura, né, uma luta imensa, uma coisa também de alimentar, de distribuir, enfim, de levar, né? Um pouco de arte também alimenta. Então, eu achei bem interessante esse lugar escolhido, assim, para ter essa arte. Pode passar. Na verdade, eu estou só mostrando um pouco para vocês, mas eu estou falando porque eu sou bem faladeira. Eu gosto de falar. Espero que depois vocês tenham umas perguntinhas. E aqui a Cássia, esse mural se chama Olhar. Não, minto, desculpa, o olhar é outro. Essa é Curiosidade 2 e tem Curiosidade 1, que era outro. Os dois tratam da mesma coisa na poesia. Esse daí eu fiz a Cássia olhando para essa coroazinha, que é uma coroa de cabelo, assim, de pente, né, que a gente coloca, e ela pensando sobre isso e tal. As minhas filhas, elas não entram muito na poética, apesar de que todo mundo comenta, porque, né, eu falo, quem que é? É minha filha. Mas isso não faz parte mesmo da narrativa. Eu acho que o interessante aqui é a composição mesmo e eu faço as fotografias delas para fazer a composição, né? A maioria dos meus trabalhos são fotografias que eu realizo. Quando não são minhas, são de artistas, fotógrafos que eu admiro muito, então sempre tá junto ali o nome. E então a Cássia veio toda modelete, assim, olhando ali para essa coroazinha, com todo esse olhar, com toda essa delicadeza, né? Um bebê olhando para essa coroa. E eu acho engraçado explicar a obra, porque dentro do lugar, que é a linguagem que eu passeio muito, né, que é a arte relacional, é uma disposição de coisas, né, na composição, que, na verdade, é como se fossem ingredientes para fazerem sentido dentro da cabeça de cada pessoa que vai estar vendo, né?
A arte relacional, ela tem esse propósito, né, de deslocar coisas e elas se completam dentro da cabeça das pessoas. Então, eu juntei símbolos aí, né? E essa proximidade também é uma coisa que está bem presente nos meus últimos trabalhos, que é a coisa de olhar de pertinho, detalhes, né? Ali vocês podem me ver pintando uma boca enorme ali, de quase acho que deve dar 1 metrinho ali a boca. E também é algo que modificou, e eu vi a possibilidade a partir do momento que eu estava pintando os prédios. E eu vi a beleza também da transição das cores e a possibilidade de enxergar de pertinho e já ver muita coisa só nos detalhes, assim, né, do rosto. E aí desencadeou também a questão da narrativa de ver a proximidade, né, de se aproximar, né, com quem que a gente fica pertinho? Pessoas que a gente tem intimidade. Então, a minha provocação aí é a gente criar, né, uma intimidade, ter uma convivência maior com essas pessoas que eu estou colocando na rua ali, com esse ser humano que é um outro, né? Pode passar. Então, aqui tem Histórias no Peito. Foi uma produção do Instagrafite, uma produção local do Vitor Moraes e uma realização da 99. Eu achei muito interessante, porque quando a Marina me trouxe a proposta, né, da curadoria e tudo mais, realmente tinha tudo a ver com o meu trabalho, né? A empresa, a 99, estava buscando algo que aproximasse os motoristas parceiros, que trouxesse uma questão da convivência com eles, uma humanização, né, das suas histórias. E a ideia era que a gente fosse conversar com os motoristas e trazer alguma ideia, né, alguma história deles mesmo. E aí eu chamei o seu Mário, né, que está aí retratado junto com a esposa dele, que é a Elza. E no peito tem, acho que 7 netos, eu não me lembro. Não lembro se ele tem 8 netos, eu retratei 6, eu retratei 6, mas ele tem 8 netos. Então, eu chamei ele para tomar um café na minha casa, a gente conversou, e eu fui ver, ele só tinha histórias assim sobre a esposa dele, com a esposa dele, sobre a família. E então, quando eu fui lá na casa dele para fotografá-lo, eu falei: olha, chama a família toda, eu vou fotografar vocês, vamos aí. Eu não sabia bem ao certo o que eu ia construir a partir disso, né? Eu acho que a composição junto com a fotografia, eu vou trabalhando depois junto com os aspectos que tem no prédio. Mas eu já tinha pensado nisso, né? Nessa disposição que o prédio tem, qual é o ângulo que as pessoas vão ver mais, e essa coisa do date, né? Do prédio ali, que tem esse andar a mais ali, né? Então tem toda essa coisa da harmonização e tudo. Então, quando eu fui lá fotografá-los, eu quis muito fotografar ele com a Elza, lógico. E eu fiquei pensando como articular essa coisa de trazer a história dele, né? Que, na verdade, era tudo sobre os netos, tudo sobre essa trajetória lá dela. Né? Ele veio morar aqui em Floripa por causa dela, junto com ela. Então, tem tudo isso. Então, eu fui ligando os pontinhos, assim. E a coisa da janela é algo que tem muito presente nos meus trabalhos mais antigos, assim, né? Eu fazia umas casas dentro umas casas, assim, na cabeça mesmo. E eu gosto de pensar a arquitetura, de pensar a cidade como um ser humano também. Então, eu acho que a gente edifica, como eu falei lá no início, né? A maternidade me trouxe muito essa visão. E é um pouco isso, assim, eu acho que a maternidade me edificou, né, me tornou mais firme, mais sólida, né, eu posso também não vir pro lado do prédio, né, do concreto, mas eu posso ir também para a natureza e pensar que a gente enraiza, né, então é um processo um pouco por aí, assim, o caminho. E então essa foi a construção dessa narrativa, né, eu vou dando uns exemplos aqui, para a gente falar um pouco mais do mural Aurora Negra. Aí também tem umas telas de exposições, né? Eu não consigo ainda, não sei se ainda ou se um dia eu vou parar de pensar assim,
Mas as minhas obras, minhas pinturas, eu tenho buscado sempre pensar elas como uma arte contemporânea, qual é o lugar da pintura na arte contemporânea. E isso sempre me faz ir para a rua, e instalá-las na rua e fazer com que as pessoas tenham essa relação na rua. Para mim é muito rico a vivência que eu tenho como grafiteira, que são mais de 12 anos agora, 11. E também antes do grafite, eu também vim da dança, né? E esses tempos eu tenho pensado muito nisso. Como a dança também tem esse lugar de provocação, de pensar um pouco assim, como isso vai repercutir em quem está assistindo, no espectador. E a pintura, quando eu coloco ela na rua, ela também está se apresentando, ela também está dentro de um palco. E principalmente numa atmosfera, né? Porque elas são pinturas, mas ao mesmo tempo elas são, na verdade, instalações. Aí eu não fiz só a cidade como uma galeria, mas a verdade é que eu queria que a cidade estivesse dentro dessa relação com as imagens. Né? Como vocês estão me ouvindo e ouvindo um cachorro, eu queria também que as pessoas estivessem na rua, com os carros passando, enfim, várias coisas acontecendo e tendo essa convivência, né? Ali eu já comecei a trabalhar a questão de aproximação. Eu trouxe muito o meu lugar como mulher negra aqui no Sul para trazer essa exposição Gestos, né, que é um lugar também de provocar essa convivência, de forçar um pouco assim esse imaginário coletivo também, né, de humanizar, de ver afetos, de ver gestos, de ver formas de ser, né, de corpos que não estão presentes na cidade inteira, né, em todo momento e tudo mais. Então, foi um pouco esse o caminho também da construção dessas narrativas. Pode passar, Vini. Tá agitado aqui hoje. Aqui tem a exposição Mudanças, que foi a minha última exposição. E muito ironia do destino, né? Porque a minha vida mudou muito. Eu acho isso bem interessante. Mudanças fala muito sobre o lugar da mulher, né? E eu quis trazer minhas bagagens, eu me mudei muito na minha vida inteira. Então eu acho bem interessante esse lugar do caminhão, esse transporte, essa coisa do que eu vou levar comigo para esse próximo lugar, né? Então fazer essa exposição dentro do caminhão de mudança foi um pouco para provocar essa troca, né? Das pessoas verem essa minha bagagem, ou então o que eu quero trocar aqui com essas pessoas, o que eu quero transportar com elas, né? Nem para elas, mas com elas, com o que elas têm, né? Então, eu pensei muito a questão sobre o gostar da mulher, que atravessa todas aquelas relações ali que eu falei com vocês antes, porque o gostar da mulher é um problema muito grande, assim, né? Bom, enfim, não faltam notícias, né, para nos dar, para ser exemplo, e eu não vou falar dessas coisas aqui, porque, enfim, a gente sabe estar atento, mas eu acho interessante a gente pensar sobre o gostar da mulher, porque a vida gira em torno, né, dessa relação também do corpo da mulher e objetificando e trazendo para um lugar de controle. Ao mesmo tempo que a população, nós todos somos filhos, nós todos nascemos, né, de mulheres. Na verdade, tem homens também que parem, então eu também tive essa sensibilidade de poder colocar isso nas falas, mas o meu trabalho, essa exposição, ele está tratando sobre o gostar da mulher em si, né, que é o meu lugar como artista, assim como pessoa. Então, a exposição dentro, né, com a curadoria da Juliana Crispi, começa com uma imagem que é de um parto, né, dando uma ênfase para a mulher, e para tem umas mãos ali que auxiliam, né, trazendo essa responsabilidade, trazendo essa importância, né, para tudo que gira em torno de uma vida que começa.
não propriamente quem quer essa vida, né, nesse caso, mas no fundo ali eu já trouxe uma pessoa que está no começo da vida, que é a minha filha Cássia. Cássia está em todas. Cássia e Lia, né? A Lia está em outras também. Bom, mas a Cássia está no fundo do baú, olhando já quem entra no caminhão, assim, né? Entra um caminhão de rangendo, né? Tem toda essa coisa. Ele também é uma exposição performance, né? Instalativa. E aí, quando vê o fundo do baú, ali está escrito cuidando de alguém. O anterior que eu tinha falado é Nascemos de Alguém. Ali do lado está a Alicia, que é uma amiga que tem uma pesquisa, um mestrado que eu acho muito interessante. Eu acho que tem uma empatia muito poderosa assim, na luta dela, na pesquisa. É uma mulher trans. E eu acho interessante pensar também, como eu já trouxe esse lugar do corpo, né? Pensando o nascimento, essa importância, né, da maternidade, esse lugar também da mente, do ser mulher, né, do que torna a mulher, né? E no fim tem a minha avó, né, que não tá aí, mas eu coloquei a minha avó para fechar e ela tá olhando assim para baixo e tudo e mexendo, fazendo um tricôzinho. Essa obra se chama História de Alguém. Nós somos história de alguém. Então, são percursos que atravessam todas as pessoas, né? E você, seja homem, seja uma pessoa não binária, seja uma pessoa, enfim, seja uma pessoa, você vai ser atravessado por essas questões todas, assim, né? E aí que vem de novo aquela questão da arte relacional deixar as pontas soltas, né? E elas serem trabalhadas dentro da cabeça e da história, né? Das bagagens de cada um. Então, é bem interessante, assim, eu gostei dessa provocação, acho que trouxe muita reflexão. E é isso, pode passar, Vini. Aí eu vou falar de técnica, pode passar. Bom, as técnicas que eu uso, né, no meu trabalho, tanto nos murais como nas obras, né, eu tenho usado muito... Gente, deu branco. A marcação aleatória. Ai, meu Deus. Eu tenho usado muito a marcação aleatória, que são esses tracinhos realmente aleatórios, e depois a gente sobrepõe a imagem que a gente vai pintar. E aí, com isso, vai traçando. É um pouco semelhante com o grid, né? Aquela coisa dos quadradinhos. Você vê aqui, passa aqui em cima, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Depois esse traço vem aqui. A única questão é que são formas aleatórias em que você também vai se situando e ligando os traços, né? Principalmente. Pode passar, Vini. Eu sou uma pessoa bem metódica. Eu queria mostrar um pouco dessa minha peculiaridade. Eu sempre separo as coisas por tonalidades, assim, né? Mas como vocês podem ver, primeiro eu coloco muito as massas de cor, né? E depois eu venho trabalhando todas as outras camadas, que na verdade mistura muita coisa, assim. Tem um pouco tem um estudo também de pensar as cores, como elas repercutem, né? Como que elas têm os dois lados, né? Tanto o emocional quanto o técnico, assim, né? Porque quando a gente tem uma luz colorida, ela vai dar diferentes tons, assim, na sombra. E isso é um caminho, assim, que eu gosto muito de estudar. E é isso, assim, tem a coisa também das sensações das cores, que eu acho muito interessante do abstrato. Eu gostaria muito de ser uma artista do abstrato, mas eu sou do figurativo, e é isso, assim, eu gosto também. Mas aí eu passeio muito por essa coisa das cores, por conta disso, assim, eu realmente gosto muito de arte abstrata. Pode passar, Vini. Finalmente, o mural Aurora Negra. Ali também nós 4 fizemos essa marcação aleatória, foi bem interessante. Para a pintura de um prédio sempre tem alguns imprevistos. Nosso plano era fazer com projeção, e a gente teve uma troca também muito massa, muito rica,
E foi possível, assim, a gente ver, não, pô, já, né, alguns já tinham feito em murais, um pouco menores, um pouco maiores. Eu nunca tinha feito num prédio, e aí eu tava doida para fazer, para testar logo, para ver como é e tudo. E foi bem interessante, assim, aí cada um trabalhou, ali a gente faz essa marcação, né, das linhas, como vocês podem ver ali, eu fiz o bebê, o Reis fez a mulher, né, que tá beijando esse bebê, e eu coloco todas as linhas, né, eu faço um mapa, assim, das cores, porque isso me auxilia muito na hora de me ajudarem, né, na hora da galera pintar junto, assim. Eu preciso ter isso organizado, porque eu sempre tenho que pintar um pouco mais rápido para poder, enfim, articular a minha vida materna também. É isso, pode passar, Vini. Falar um pouco de inspiração. Então, medicina. Acho engraçado falar disso. Mas eu achei importante trazer ela porque realmente foi uma inspiração da Guji de 17 anos, que não conhecia muito, mas essa mulher era uma grande referência, assim. E aí, quando eu pesquisava na internet ali para ver como que era uma das únicas mulheres que eu conseguia ver, assim, o trabalho, entender como que fazia e tudo mais. E enfim, a coisa da letra, as composições, a técnica que ela tem é maravilhosa. Então, eu quis trazer ela como inspiração porque realmente foi olhar assim, os trabalhos, os processos dela, me fez pensar, caramba, é possível fazer isso aqui com spray? Então, eu quero fazer isso. Ela foi um pouco culpada, assim, eu acho, por eu ficar fissurada em spray. Eu acho que hoje eu pinto, acho que pelo menos umas 3 vezes na semana, no mínimo, mas eu acho que quando eu comecei era todo santo dia, assim, fazendo tracinho, tentando e tal. E veio um pouco desse lugar, dessa inspiração. Pode passar, Vini. Sim, a gente também tem uma bagagem eurocêntrica, porque, né, como o Vini contou, eu tenho formação, né, na UDESC. Não só por isso, mas, enfim, quando a gente estuda a história da arte, eu acho que é uma problematização muito recente a gente pensar outros artistas, né, fora dessa coisa eurocêntrica mesmo, né, dessa história, né, contada assim por outros. Mas é algo que também tem a sua tem o seu mérito, né? Tem o seu respeito, a sua técnica. E o Lucian Freud foi foi um artista que me trouxe muitas possibilidades dentro da pintura, principalmente sobre as pinceladas e dentro do realismo também. Nossa, eu fiquei muito feliz quando conheci o trabalho dele. E a coisa também das tonalidades, né? Paralelo a quando eu conheci ele, eu também fui num evento de grafite que era Street of Styles. E lá eu conheci vários outros artistas também do realismo e eu comecei a pensar as possibilidades mesmo que existem e a coisa da identidade, né, que é muito importante pra gente, assim, do grafite. É importante para muitos segmentos das artes, né, mas dentro do grafite a gente tem essa coisa da identidade, né, de ter uma marca. Então, conhecer esses trabalhos me fez ver, assim, que as tonalidades, as intenções também, né? Às vezes um realismo mais marcado, às vezes com uma sombra mais forte, às vezes com uma sombra mais esfumaçada. Às vezes, enfim. Eu achei bem interessante, eu acho que tem um pouco disso até hoje no que eu pinto, assim, do que eu aprendi conhecendo esse trabalho. Pode passar. E a Rosana Paulino. Eu sou tiete dela, gente. Meu Deus. E tá frio, eu tô me tremendo de frio, gente. A Rosana Paulino é uma artista maravilhosa. Ela é uma percussora, né, da arte negra, periférica, numa pesquisa, né, de artistas negros, né, na verdade, de processos e
e de poéticas. Isso que é o mais importante, na verdade. É uma precursora de uma poética, né? Que atravessa, que expõe, que coloca todo um pensamento, né, do lugar do negro, né, no nosso da vivência, né, não do lugar, é uma vivência. Então, ela tem uma trajetória incrível. Eu acho que eu precisaria de uma hora e meia para ficar falando assim. Eu acho que eu tenho outras referências também, mas a Rosana Paulino é uma que foi uma das primeiras, assim, que eu acho que... Não sei, acho que dá um respiro, assim. Como eu falo para vocês que o meu trabalho ele tem essa coisa das esferas, né, em que eu existo, eu acho que a Rosana, ela estende a mão, né, não só para mim, mas para muitos artistas, assim, pela existência do trabalho dela. E aqui tem a obra, uma parte da instalação do assentamento, né? Então, acho que a poética dela, a forma como ela coloca, acho que me inspira muito, assim. Além de ser uma artista contemporânea, eu acho que as construções das narrativas dela, né? De trazer, de pensar, por exemplo, nessa do assentamento, de pensar o corpo, né, de uma mulher que foi escravizada, de pensar a humanização, né? De trazer uma história, de trazer uma questão de afeto, de memória. É isso, de assentar uma humanidade nesse corpo, né? Então, é uma provocação muito pertinente, muito urgente, muito necessária. E é isso, ela é muito inspiradora. Eu sou apaixonada. Pode passar, Vini. Aqui, galera. Olha só, gente, eles me deixaram com uma tinta no queixo. Depois de tirar várias fotos lindas, maravilhosas, eu fiquei muito pé da vida, mas tudo bem, eu adoro todos eles, foi incrível. Pode mostrar o teaser. Vamos falar mais um pouquinho do mural. Ai, gente, eu adoro as histórias, sabe? Eu queria falar sobre a narrativa, a construção de narrativa. Nem sei se estou falando tudo que eu tinha que falar sobre isso, mas assim, eu gosto muito de contar as histórias por trás da construção, né? De uma pintura e tudo, enfim. E aqui não tá parte da imagem. Gente, enfim. Quando a gente fez a marcação aleatória, eu escrevi ali, junto com o Eres, né, o Favo, eu escrevi ali parabéns, Patrícia, né, que é a mãe dele, e que ela tinha ganhado uma premiação e tudo. É uma pessoa bem maravilhosa e significante, assim, para a cidade, dentro da educação, né? E trabalha na questão também do desenvolvimento, né, de pessoas, na diversidade e tudo mais. É uma pessoa muito importante para muitas pessoas. E aí a gente fez essa homenagem, sabe? Eu achei isso bem legal, assim. E todo mundo, enquanto estava ali, né, só a marcação aleatória, antes da gente colocar tinta, estava escrito parabéns, Patrícia, e isso virou um alvoroço, assim.
todo mundo ficou, quem é Patrícia? Que a Patrícia é ela, a Patrícia mora lá, quem que é a Patrícia e sei lá o quê, e deu esse rebuliço inicial, assim, que foi bem interessante, muito bacana, e eu acho que faz parte, assim, da história desse mural. E ali do lado, esse recorte do jornal do MNU, porque quando nos foi pedido, né, o trabalho, e a gente pensou no manifesto e tudo mais, eu tive muito essa vontade, assim, né, de manifestar algo sobre a luta, assim. E o meu trabalho, ele tá num lugar muito do afeto, né, também. E ele é uma resistência. Eu acho que o fato da gente existir, estar ocupando espaços, a presença de um corpo negro aqui no Sul, ela já é uma afronta. Então, eu lembrei muito dessa imagem, também porque tinha uma praça na frente, né? E a gente queria trazer algum aspecto de luta também contra a violência racial. E aí eu lembrei disso e quis fazer uma releitura, propus isso para o Reis, né? Propus para eles. Na verdade, a gente fez a construção juntos, né? Cada um trouxe... Na verdade, o Vini disse para a gente pensar, né, em layouts, em trabalhos que coubessem, né, sem pena, pensar uma proposta. E quando a gente foi apresentar um para o outro, tava tudo ali, tava a Aurora Negra, sabe? Tava todas as intenções ali se entrelaçando. E a gente fez essas divisões, assim, né? Eu fiquei com o Reis, ali o Brasa ficou com o Negrito. E, na verdade, tudo tá junto ali, né? E nesse processo eu coloquei para ele sobre isso, assim, que eu tive uma vontade de trazer sobre o Beije Sua Preta em praça pública. Mas eu não queria trazer uma coisa do afeto, homem, mulher, enfim, esse afeto, assim, né? Eu quis trazer algo mais abrangente, assim, algo mais ancestral, né? Que atravessa também as narrativas dos meninos. E aí eu trouxe um bebê. E eu acho que traz um pouco sobre o futuro, traz um pouco sobre esse olhar dele para cima também, tá muito significativo, tá muito potente junto com essa iluminação. E o beijo, né, dessa entidade, dessa mulher ali que você não sabe quem que é, que você vê que ela tá acolhendo esse bebê, né? E tem toda essa força. Então, eu acho que foi um pouco esse percurso. A gente quis fazer essa releitura, assim, né? Que eu propus para ele. Porque aí vai para o lugar de também trazer uma humanização, né? Dessas relações. Vai também para a minha experiência ali, junto com a 99, de pensar... que na verdade junto com o Mário, né? O seu Mário me falou muito sobre isso, de ele ter para quem voltar, né? A gente sempre tem para quem voltar. Todas as pessoas têm algum lugar, alguma pessoa, e eu acho que esse lembrete assim tá um pouco por ali nesse afeto ali que está sendo trocado, né, no mural. Então isso é uma forma de lutar também, né? E, de novo, volta a questão de estar se apresentando a todas as pessoas, né? A gente não está ali parado falando para cada um o que está acontecendo. Mas as pessoas estão ali andando e, opa, peraí, esse laranjão me chamou aqui, esse amarelo me chamou aqui. Por que esse beijo? Sabe? Lembra tal pessoa, lembra isso, lembra aquilo. E assim eu acho que a construção, né, da narrativa vai se completando mesmo e as pessoas vão... E aí vai cumprindo o papel, né, de um trabalho dessa dimensão. E é isso. Acho que agora a gente abre para perguntas, Vini. Tá. Ainda tem a cereja do bolo. Ai, gente, essa foto aí é com meu pai.
ali para vocês verem um pouco da trajetória, né? Eu quis trazer um pouco disso, porque a construção da narrativa também é um pouco sobre isso, né? Ela é um processo muito longo, então eu fiquei imaginando se iam ter outras pessoas aqui que estão começando, que às vezes querem uma ideia assim, do que fazer e tal. E acho muito bom quando a gente mostra assim, a verdade de que tipo, pô, a gente começa também fazendo boneco de palitinho e enfim, como todo ser humano. Mas eu aí, super alta, com 10 anos, tava expondo ali para algumas pessoas junto com meu pai, né? Atrás dele estão os quadros que ele fez. Meu pai também é uma pessoa super interessante. E esses meus quadros, assim, com essas narrativas, essas coisas, essas vontades, né, minha de criança. Na época tava muito na moda fazer esses desenhos, assim, com contorninho e tal. Enfim, aí eu fugindo da curva, querendo fazer algo que pra mim era tranquilo fazer, uma bailarina e tal. Mas enfim, né, desse lugar, essa artistinha aí foi crescendo e aí chego nessa outra composição, né? Que a proposta, né, que meu amigo Lelim, ele que fez a curadoria desse mural incrível em Ribeirão Preto, a gente fez sobre tecnologia e eu trouxe um sorriso, porque eu acho que o sorriso ele tem também uma tecnologia ali, tem uma tecnologia humana de acionar outros sorrisos, né, também. Quando é um sorriso, às vezes aciona outras coisas também, né, gente? Às vezes um sorriso também, enfim, dependendo do contexto. Mas eu acho que um sorriso, assim, leve, tranquilo, ele sempre vai acionar outros sorrisos e aí as pessoas entrando na fábrica, né? Eu sempre construo minha narrativa pensando em quem que vai conviver com aquilo que eu vou embora, né? E o meu trabalho vai ficar ali. Então eu fico pensando sempre em quem vai estar com ele ali, né? Isso que é o mais importante, eu acho. E então esse sorriso, ele era para acionar mais sorrisos com as pessoas que estavam chegando. E é isso. Ah, que bonito! Ai. Que legal! Falei meio corrido, né? Mas deu tempo. Não, eu acho que foi super bacana, Gugi. Foi muito legal te ver apresentar, que também me fez lembrar a Empena da 99, que foi por onde eu te conheci, né? Como é legal que esses trabalhos eles vão conectando com outros trabalhos. Espero que a Aurora Negra também, né, possibilite outras conexões, mas realmente aquele trabalho foi bem emblemático. E eu acompanhando aqui, né, toda a tua apresentação, eu falei, cara, foi ali que eu conheci a Gugi, sabe? E ficou assim anotadinho, né, no meu itens salvados do Instagram, né? Eu falei, cara, um dia nós vamos trabalhar junto, né? A gente nem se conhecia. Sim. E é muito legal como essas conexões elas se estabelecem e o poder também, né, do online para fazer isso chegar longe. Sim. Porque eu, Vini, nunca vi aquela Empena ao vivo, né? Eu vi pelo Instagram. Então, isso nos conectou. Passa ao vivo, cara, tem que vir ver. Na verdade, o amarelo... Olha, eu vi do avião, eu fiquei chocada. Saindo de Floripa, indo para São Paulo, eu vi do avião, assim, um amarelão, a cabeça do seu Mário, a Elza, eu fiquei, nossa! Que da hora. É incrível. Parece um tempero as cores, assim, quando você vê de perto, ele é uma coisa que mexe, assim. E também te escutando falar, assim, lembrei também da percepção dos outros artistas. Ontem, conversando com o Reis, ele relembrou isso também, né? Da tua expertise, né? Desse time de artistas, de já ter pintado, né? Nesse grande formato em outras oportunidades, já ter um histórico.
E isso, de certa forma, foi muito importante, né, para a execução do trabalho. E tu compartilhou também com os outros artistas, né, a tua... Põe. Põe que a gente vai para as perguntas. Descansar a vista. Boa. E foi muito legal, assim, ver que esse processo de vocês, essa interação de trabalhar junto, também rende evoluções, né, de compartilhamentos de informação, de técnica, de experiência, né, e vai somando uma coisa na outra, e eu acho que fica muito interessante. Assim, ontem o Reis falou publicamente, tá aí no YouTube, do frio na barriga, né, de pintar algo nessa escala, nesse tamanho, e como tu foi uma peça importante nesse time, assim, né, braçadeira, talvez de capitã, né, de conseguir, enfim, compartilhar, deixar todo mundo mais seguro, até com a própria experiência de já ter pintado utilizando o balancim, né? Eu acredito que os guris ali não tinham pintado, não sei se o brasiliano já tinha utilizado, acredito que não. Te vendo, né, falar, também relembrei do desafio que foi meu trabalhar com artistas que eu não conhecia, né? O Negrito era um cara que eu conhecia, o Reis era um cara que eu conhecia, mas tu e o Brasi eram pessoas que eu não tinha trabalhado ainda. A gente estava ainda nessa loucura da pandemia, então tava cada um num canto, o Negrito em São Paulo, tu em Floripa, o Reis em Santa Maria, o brasileiro em Santa Maria, eu o Reis em Porto Alegre, né? E lembro que eu quebrava a cabeça pensando, cara, como é que nós vamos resolver? Porque esse projeto ele teve várias etapas. Talvez as pessoas não saibam disso, mas ele quase aconteceu em outros lugares, né? Não ali aonde a gente pintou. E outras opções de lugares eram 4 empenas separadas, né, uma do lado da outra, era uma outra possibilidade. Então, cada um de vocês ia ter uma empena para chamar de sua, né? E chegou num ponto do projeto onde a gente teve que fundir, né, a história, e eu, assim, quebrando a cabeça, e foi quando eu lancei o desafio para vocês, né? Agora tu me fez relembrar dessa etapa do projeto, que foi... Eu falei, galera, vamos fazer o seguinte, ó, faz de conta que esse trabalho é só teu, entendeu? E daí vocês trabalharam, né, como se vocês fossem, né, ter aquela empena só para vocês. E daí quando a gente fez aquela reunião, assim, que era meio de apresentação de vocês mesmos, né, eu queria fazer isso, o outro, eu queria fazer aquilo, foi muito maluco que tinha uma conexão, né? E, deu tipo, muito assim, certo! Sem querer deu certo. E até a questão, assim, quem pinta com quem, né, lembra? Ficou um pouco natural, né? Tipo assim, aquela escolha ficou, tá, tu e o Reis, o brasiliano e o Negrito, assim, e quando vê a coisa se desenrolou de uma maneira muito natural, assim. Eu lembro que foi um grande alívio, assim, porque quando a gente tá naquela etapa inicial do processo, é tudo novo, é tudo um desconhecido, a gente não sabe de nada, e daí a coisa vai, né, quer dizer, a gente tem uma ideia e a coisa vai se materializando, assim. E até para quem tá dentro do processo, que nem eu, que tô desde do marco zero, do dia 1, é muito bonito, assim, quando a gente começa a ver, assim, nossa, vai ficar realmente muito foda, né? Então, eu acho que a gente também tu me fez relembrar isso. Obrigado. O respeito. Que isso, foi. Fez parte da narrativa esse projeto, assim, o desafio que você colocou. Eu achei isso muito interessante mesmo. Foi um jeito diferente de colocar várias pessoas para trabalhar junto. Eu já tive outras experiências que foram diferentes processos.
Sim, E e nessa. nem eu tinha trabalhado com vocês, e nem vocês tinham trabalhado com vocês Exato. mesmos, né? Então, tinha muitos desafios, né, num projeto como esse, e no final ficou incrível, enfim. Tenho que agradecer aí a confiança e a parceria de vocês. Sim. Não, e a coisa também do balancinho foi muito engraçado, porque eu era mais nova também. Sou a mais nova. E aí eu dando pitaco, né? Eu sou a mais nova, mas eu venho numa galera old school, né? Que tem um respeito, quem fala é mais velho, assim, tipo, sei lá, o que eu tô falando aqui, sabe? Eu tava com trampo, eu tava pintando com trampo. Então, Lenda. tem isso, tem todas essas coisinhas, assim, mas eu achei muito massa, a gente deu muita risada também, teve os desafios ali, né, que o Reis teve que colocar também ontem, mas eu acho que foi muito feliz, assim, eu acho que a construção de tudo, principalmente a narrativa, que foi o que a gente deixou, né, eu acho que é algo que todo mundo tinha em mente, assim, cara, a construção, um processo de uma empena envolve muita coisa, e no final só fica a pintura ali e as pessoas que vão conviver com elas, e é isso, esse é o foco. Então, foi bem massa. Eu fico feliz de ter contribuído com a minha experiência, assim, que também não era muito, mas já era alguma coisa. De poder pelo menos falar, olha, eu acho que é assim, acho que isso não está funcionando legal. Vamos por esse caminho. Gente, vamos fazer marcação aleatória, vai dar certo. E reforçar, né, que tu falou da tua organização. Gente, é organizada mesmo. Eu sou uma pessoa organizada, velho. E lembro, assim, de ver toda a pré-produção, né, do sketch, do layout, assim, e como isso faz diferença quando a gente trabalha em equipe, né? E às vezes a galera não está acostumada com esse formato, né? Quer dizer, quem nunca pintou algo muito grande dá conta sozinho e está acostumado a trabalhar sozinho. Mas quando a gente incursa num projeto que ele é enorme, né? 650 metros quadrados, cara, tem que chamar reforço. Daí, para chamar reforço, tem que estar mais organizado, né? A história, assim. E foi bem importante, né? A questão dos tons que tu comentou ali, que tu até mostrou as fotos. Realmente é assim, gente. Como é que é? As caçambas, você ficou de cara com o número Não, de caçambas. gente, a Guji... Eu fico vergonha. A Guji mandou uma lista de materiais de pintura que, meu... Era enorme. Tipo, 20 e pouco. Era enorme e era caro. Cada uma cor pra ficar tudo certinho. Mas isso foi bom também, porque daí rolou uma adaptação também no meu processo, sabe? Porque antes eu tinha pego uma empena só pra mim, né? Então também teve isso de pensar, não, peraí, Nick, vamos pensar as cores também que iam ser usadas, o latex, tudo isso assim mexeu. Isso que é muito interessante, né? O que eu ia comentar agora, assim, né, como tu navega também, e para ti esse processo de pré-produção ele é importante, né? Porque tu comentou, preciso ter agilidade, porque eu também sou mãe, então eu tô acostumado a trabalhar com assistente, então a coisa tem que ser organizada. Mas eu lembro também, assim, de tu me pedir coisas que eu desconhecia. As caçambinhas de mão. Meu, aquilo é maravilhoso. Vini, eu sou muito nerd. Eu sou muito nerd. Eu sigo a galera de pintura de parede, eu fico de olho em tudo. Essa da mãozinha, eu vi a Hannah no caderno pintando com um negócio desse, assim, e fica aí, cara, coluna, né? Aquilo tu acopla no andaime, no balancinho, fica tudo... Mano, é maravilhoso, muito obrigado, né? Aquilo foi um aprendizado para mim também, assim. Mas foi muito legal. Eu tenho algumas perguntas aqui. Tá. Eu vou para a primeira delas, tá?
que qual é a importância de ações como esta na arte pública, nesse conceito de muralismo que tu comentou, assim, né? Quer dizer, a arte já saiu do museu faz tempo. Isso a gente está vendo, né, nas grandes cidades esse movimento acontecer. Ela era um pouquinho menor antes, né, há um tempo atrás. Agora ela foi escalada no mesmo tamanho que as grandes cidades, né, se tornaram. Quer dizer, qual a importância de hoje a gente estar, enfim, passeando, né, transitando, se deslocando na cidade e a gente contrair uma pintura de 600 metros quadrados, que é a lateral de um prédio, que, enfim, o pessoal viu ali nas fotos, né? Era um tijolinho à vista, sem graça, né? E hoje a gente conseguiu levar um pouco mais de cor e um pouco mais de narrativa, de histórias, né? Foi muito legal que tu contou assim, um pouco do porquê daquele trabalho, né? Então, assim, qual é a importância disso para as pessoas que não frequentam os museus, para as pessoas que estão se deslocando, indo para o trabalho e voltando, para os centros da cidade, para a cidade que é cinza, que é sem graça, né? Enfim, como tu enxerga isso? Telas em branco? Você já cantou umas dicas aí, né? Mas eu acho que a arte pública, ela fala sobre... Ela é sobre a democratização, assim. Eu acho que, sobretudo, é o direito, sabe? A você ter um pensamento crítico, você seja quem você seja, né? Sim, a coisa do acesso é muito importante, sabe? A arte pública, ela está no meio do caminho das pessoas, ela traz provocações dentro desse lugar em comum também, né? A comunidade, a sociedade. Então, eu acho que isso, para mim, assim, como artista, é o mais importante, a acessibilidade da arte. E aí vem a responsabilidade também de quem é artista e de quem está colocando esse trabalho ali, de compreender essa ferramenta, assim, que eu vejo como uma ferramenta, assim, que alguns veem essa responsabilidade de várias formas, né? Mas, como eu disse, né, o meu caminho, o meu processo, ele vai muito pela coisa da arte relacional. Então, eu acho muito interessante esse deslocamento de, pum, é uma parede branca, de repente, bum, é algo que me dá uma sensação, sabe? Não só uma informação, não só uma reflexão, mas que também atravessa com sensações, sabe? E aí vem junto também as reflexões, que vem junto também pensamentos, etc., né? Eu acho muito válido e importante. Então, eu acho que é isso, assim, trazer lugares... A arte pública, ela gera debates imensuráveis, né? Eu acho que os murais que eu já pintei, assim, os prédios, né? Cara, é interessantíssimo, é muito bom. As pessoas, lojistas, né? Todos que eu pintei... Na verdade, minto, o último que eu pintei agora foi um pouco, não foi numa área comercial como esses, mas os lojistas, eles viram curadores, sabe? Eles colocam em lugar de crítico de arte, eles ficam ali, aquela cor ali eu não gostei. Agora eu entendi. Aí um outro fala, eu sei quem é Patrícia, no meio do processo, porque tem Patrícia escrito ali. Sabe? Então, assim, mexe com as pessoas, mexe no dia a dia. E tudo isso é muito positivo, assim, né? Para a sociedade, para as relações, para conexão com a cidade também. Eu acho que o grafite, não só nessa coisa de ser uma empena, né? Agora falando do grafite, principalmente do grafite, que é um lugar que eu cresci, assim, na rua, nesse trabalho, né? A coisa de fazer a gente olhar para o lugar onde a gente mora é muito poderoso, assim, é um fortalecimento de vínculo muito importante. Sabe aquela coisa assim de tipo, eu vou arrumar meu armário, vou arrumar meu quarto para ver se arruma minha cabeça? Organizar fora para organizar dentro, sei lá, deve ter várias fontes que falam sobre isso. Mas eu acho que a cidade vem dessa coisa também, ela é reflexo, né? Tanto a agressividade da cidade também, que vem, bate na gente e tal, e a gente vai lá e coloca algo também que não precisa ser sempre afeto, né? Pode ser algo que é agressivo também, pode ser algo que
que é individual, que é existencial, enfim. Mas é isso, assim, essa coisa das expressões na rua eu acho muito interessante de fazer a gente olhar para a cidade, tipo, pô, agora eu tô vendo isso aqui, agora eu tô vendo que tem uma parede aqui, agora essa parede está me passando uma coisa que eu não esperava, né? Então isso é bem, bem importante, assim. Principalmente comunidade, eu acho. Em comunidade é muito foda, desculpa. Em comunidade é muito Tem problema. As pessoas saem nas calçadas e vão conversar e trocam ideia com o artista e já começa a varrer calçada e aí já põe um outro vasinho de flor ali, sabe? As coisas vão mudando e acho que tem muito esse processo macro e micro, assim, sabe? Muito interessante. Pergunta 2. Você já tinha pintado fora do estado de Santa Catarina? Já tinha pintado no Rio Grande do Sul? Eu já tinha pintado mural, né? Grafite, mural pequeno, mas em Pena foi a primeira fora do estado, assim. Para minha carreira eu achei isso bem significativo, sabe? O fato de você conhecer o meu trabalho, né? Isso tem agora acontecido com frequência, então eu fico feliz, que eu acho que eu estou no caminho certo. Mas quando você me ligou e falou, eu conheci teu trabalho assim, assim, assado. E eu fiquei, poxa, tá indo, né? Eu moro numa ilha, então, assim, às vezes eu me sinto ilhada mesmo, assim, né? Mesmo com a internet. Não, mas é a Ilha da Magia. Eu moro na Ilha da Magia, então eu fico meio... Mas, para mim, foi um passo bem importante, assim, para minha carreira, para pintar lá em Porto Alegre, ter essa conexão. A coisa do processo ali foi muito forte para mim, de tipo, Vini, me fala como que é. Como que é lá, eu não sei. Eu quase peguei um BlaBlaCar e fui assim, vou ver como é que é o mesmo. Que eu tenho essa relação com a cidade onde eu vivo. Então, meu processo criativo sempre teve isso. E aí, levar isso para outro estado foi novo para mim também, foi um desafio bem maior. Funcionou, ficou lindo. Qual o maior desafio de uma pintura em uma empena de quase 40 metros de altura? Essa pergunta apareceu ontem para o Reis também. Alguém fez algo meio parecido assim. Cara, tem alguns desafios, né? Eu acho que a coisa... porque quando tem muitas partes, né, para desenvolver uma coisa desse tamanho, assim, tudo é bem desafiador mesmo. Então, esse de Porto Alegre, eu acho que a coisa do balancim foi, para mim, diferente. Porque aqui em Floripa, desde o primeiro prédio que pintaram, até as empresas começaram a se articular, assim. Então, é muito doido que isso mexe com vários setores da economia. E aí começou a ter um outro cuidado com os aparelhos, né? Não é para fazer reboco, é para a pessoa ficar pintada, para a pessoa ficar parada ali pintando, fazendo um processo muito minucioso e tal, e mais horas e tal. Não sei se o reboco também não tem essa peculiaridade, mas eu acho que como artista a gente tem uma coisa ali de, sobe, desce, vai, vem para cá, vai para lá, e aí muda de balancinho e tal, e sobe. Eu acho que isso, assim, eu gosto muito da coisa da altura, assim, eu acho que eu me divirto. Nossa, eu ficava olhando a vista, assim, muito incrível tudo. O Reis falou ontem justamente o contrário, né? O frio da barriga de estar a 30 e poucos metros de altura, né? Que ele falou que não gostava, porém, hoje já se sente mais à vontade. Ele ontem compartilhou essa experiência. É costume, né? Tu já estava mais acostumada. Sim, é uma coisa que vai tendo uma familiaridade. E isso que eu pintei mais de cima, né? Sorte é dele. Eu fico a parte de cima do topo. Imagina se fosse ele. É verdade. Ele nem tinha que ir lá, olha. Uma outra pergunta que apareceu aqui, tá? Que nos enviaram. Nos conta aí alguns perrengues e curiosidades do início de carreira. Início de carreira?
do início dessa trajetória de se descobrir, de ser artista, né? Nossa! O PowerPoint descendo aqui. Deixa eu pensar, deixa eu escolher algumas. Gente... o perrengue que a gente nunca gosta são os dos pagamentos, né? Puxa, teve uma, gente, que eu pintei grávida de 9 meses, já tava ali ainda fazendo um trabalho devagarinho, mas tava um sol, assim, enfim, eu acho que a coisa dos perrengues também vem dessa coisa da gente se profissionalizar, entender também um posicionamento, porque acontece que eu sou tímida, mas eu era muito mais. E eu não tinha a agilidade de prever as coisas, as condições do trabalho, de pedir assim, ó, metade antes, metade depois, tal. Você tem que acompanhar o processo, tarará. Depois disso, na verdade, isso foi um marco, assim. E aí eu tava lá pintando, terminei, cara, fiz altas pinturas, incrível, assim, ó. Fiz e ainda as minhas narrativas, né, a minha poética ainda tava testando muita coisa, não tava muito para esse lado que eu tô pintando hoje, que vocês conheceram. Então eu fiz uma tartaruga voando, fiz umas casinhas com um balão em cima. Eu brinquei muito com essas atmosferas terrestre, aquático e tal. E aí fiz, porque ia ser um espaço infantil, mas ainda eu gosto muito de trazer uma sofisticação, uma coisa assim, porque eu não acho que tem que ser muito simples para uma criança também. Eu acho que a criança também ela consegue entrar numa viagem assim, né? Principalmente criança. E aí fiz o retrato do filho dele também. E ele é um menino negro, só que não é retinto, assim como eu. E eu já estava pintando algumas coisas assim com amarelo, laranja, rosa, etc. E aí eu fiz ele um pouco mais amarelo, né? E o cara queria que eu pintasse ele retinto, né? Com a pele escura. Só que o filho dele não é assim. E aí eu fiquei assim, nessa confusão. E ele... apresentei layout e tudo mais. O cara ele não participou do processo. E depois ele veio, eu não queria falar porque achei que você ia chiar e tal. E eu fiquei, gente, que loucura. E eu grávida. Como assim? Meses, e o cara não quis me pagar. E tá lá até hoje pintado. Esse eu acho que foi o maior perrengue da minha história, assim. Nossa! Lá indignada, precisando da grana, fazendo todas as coisas. Mas, assim, ó, mudou toda uma estrutura ali profissional que nunca mais passei por coisa igual, assim. E eu acho que é isso. Acho que esse tá bom, né? Esse responde. Tá. Uma outra pergunta que apareceu aqui. O que toca no teu Spotify? Música ajuda na hora de pintar? Nossa, muito. Eu preciso ter o fonezinho, alguma coisa. É música calma, é hardcore. E o que toca aí no teu Spotify, Gui? Cara, eu sou muito engraçada, assim, olha. Tem de tudo. Tem de tudo, cara. Eu sou muito nostálgica quando eu tô pintando. Tem desde uma banda Eva da vida. Tem muita coisa, uma miscelânea, assim. Tem uns clássicos do rap, tem muito samba. Eu tô numa fase muito samba. Tem muito MPB. Eu sou muito nostálgica, a minha vida inteira MPB vem muito do meu pai, eu ouvia muito, tudo, todo mundo, várias. Eu adoro pesquisar também, né? E aí depois eu tive uma fase do rock, e aí depois eu tive a vida, assim, dentro do hip hop, que também me levou para várias pesquisas musicais. Então tem muita música e muita palhaçada também, porque eu gosto de me divertir também. De zoeira. Tá? Ai. Mas é bom, eu amo. Tem que ter música. Eu tenho umas perguntas do chat aqui, tá? Primeira delas, vamos lá. Ó quem apareceu aí.
Incrível. Ah, que massa. Obrigada. Luiz Flávio Trampo. Quem não conhece, Google. Só isso. Vai pro Google. Elogio desse, tem que bater um print depois, salvar. Gugi, teu relato é uma aula. Parabéns pela brilhante trajetória. Para quem não sabe, depois a gente vai falar, Luiz Flávio Trampo foi um dos assistentes aí do Mural Aurora Negra. Teve o privilégio aí de trabalhar nesse trabalho conosco. Mas eu tenho um outro aqui, num cara que eu acho que tu conhece. Felipe Reis. Uma curiosidade. Por que tu usa e de onde nasceu e se deu a paleta de cores que tu tanto utiliza? Que estudo é esse? Não, gente, o Trampo, ele é uma lenda, né? Ele é uma pessoa assim, e agora é o Reis. Que incrível. Então, as cores, elas chegaram de várias formas, assim. Uma que quando eu comecei a grafitar eu não tinha dinheiro. Então eu usava os sprays que vinham, assim, nos kitzinhos, porque eu colava em tudo que era evento de grafite, oficina, não sei. Não, oficina é eu que dou, no caso. Mas, enfim, via tinta, é isso, consegui comprar essa cor e tal, e aí tinha aquelas cores ali para usar. Eu fugi muito do retrato, mas eu comecei a ver que era uma coisa que dava para ter uma identidade visual massa, que dava para ter a minha marca dentro do grafite. E aí eu comecei a desenvolver uma harmonização com aquilo que eu tinha. E eu via que verde e vermelho para mim era muito, muito difícil. Gosto, mas é difícil para mim trabalhar, para eu trabalhar. E aí eu fui tendo, assim, naturalmente, uma familiaridade com essas cores, né? Que é o magenta, o azul anil, o roxo. O roxo é o mais famoso das minhas paletas, o rosa. E aí eu fui vendo como também esse estudo da luz colorida no rosto, como que trabalhava os retratos, assim, com essa luz, tendo a sombra, né, que eu citei mais cedo. E aí eu fiz vários estudos, né, com essa coisa das cores complementares e tudo mais. Eu sou bem nerd, né? Então, e aí eu fui chegando nessa paleta, assim, naturalmente. Hoje em dia, mesmo usando elas, eu estou usando em tons diferentes, assim, dependendo da minha fase da vida. Gestos eu acho super... não sei, mais azulada, mais melancólico, talvez. E agora eu tô bem... não sei, tá radiante, assim, tá mais laranja, tá mais intenso. E é isso. Acho que respondi. Claro. Tem alguns outros comentários aqui. Marta Vita, parabéns pelo trabalho e pela tua apresentação. Ana Maria, adorei a Gugi seu trabalho. Melina Fernandes, arte linda, enfim. Muitos elogios. Gugi, queria te agradecer, adorei trocar ideia, bater esse papo, conversar sobre esse projeto, tu me fez relembrar coisas que eu tinha até esquecido lá do início do projeto. Muito obrigado, queria te agradecer por topar participar e conversar com a gente hoje e compartilhar um pouco da vivência, das experiências aí do Mural Aurora Negra. Queria abrir um espaço para ti fazer uma fala final, agradecer, se despedir, enfim, e depois eu vou para os encerramentos finais aí do nosso bate-papo. Eu só vou agradecer mesmo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês, junto com os meus amigos, né? Cada dia um. E é isso, gente. Amanhã é o Negrito? Amanhã é o Negrito. Quinta-feira o Brasa. E depois o Brasa. Mas vai Bom, ficar o Brasa, a gente foi hoje, a gente tá em 1h30. Com o Brasa, eu acho que eu vou até umas 3 horas. Eu acho que quinta-feira vai longe. 2 bons de papo demais. Verdade. Obrigada, Vini. Valeu. Muito obrigado, querida. Valeu mesmo. Uma excelente noite. Obrigado aí por compartilhar aí contigo, conosco, comigo. Enfim,
toda essa energia. E eu vou agora ir para os recados finais. Um beijo, muito obrigado. Gente, eu gostaria de agradecer também os outros artistas, né, que tornaram este mural uma realidade. Reis, com quem a gente conversou ontem, o Negrito, com quem a gente conversa amanhã, Brasiliano, com quem a gente vai conversar na quinta, e não menos importante, os assistentes que prestaram todo o apoio para os artistas durante a pintura. A lenda, Luiz Flávio Tram, que estava presente hoje aqui na nossa live, e Fábio Eros, o Ofavo. Queria fazer também alguns agradecimentos especiais para a Prefeitura de Porto Alegre, César Schirmer, Pedro Meneguzzi, João Pedro, a Secretaria de Cultura Municipal de Porto Alegre e o Ateliê Livre, nosso querido secretário de Cultura Gunter Gil Clovis, que trabalha com ele lá na Secretaria, o Amaral, Jacques Souza, Cecília do Ateliê Livre, ao Grupo Carrefour Brasil, agradecer toda a equipe de sustentabilidade que vem liderando o processo, com o Lúcio Vicente, diretor de sustentabilidade, e a Júlia Santos, gerente de sustentabilidade. Queria também fazer um agradecimento muito especial para toda a agência Critério, que conduziu de maneira impecável todo o processo. Um agradecimento muito especial para nossa amiga Mariana Dutra, que foi fundamental para a viabilização desse projeto. Quero também agradecer a nossa assessoria de imprensa, Bruna Paulin, que sempre nos ajuda a amplificar e a chegar ainda mais longe todos os nossos projetos. E por último, gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou hoje, reforçar o convite para o próximo bate-papo, que é amanhã e vai até quinta, sempre às 19 horas, neste mesmo canal de YouTube. Para quem quiser conferir toda a agenda e as informações sobre o projeto, é só acessar pollen.art. Lá vocês vão encontrar o link das lives, a live de hoje, a live de ontem com o Reis, fotos e muito mais, os vídeos, bastante conteúdo aí sobre o projeto. Se você perdeu o papo de ontem, né, vocês podem acessar nesse link que eu acabei de falar, www.pollen.art. Amanhã, dia 13 de julho, quarta-feira, às 19 horas, no Processo da Criação, com o Negrito. E quinta-feira, dia 14 de julho, às 19 horas, Cosmovisão Negra, Afrofuturismo e as Ruas com Brasiliano. Esse papo promete. Gente, muitíssimo obrigado, uma boa noite e até amanhã.